Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, quinta-feira, dia 28 de setembro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, hoje a liturgia nos apresenta, de um certo ponto de vista, nos apresenta a profecia e ao mesmo tempo o tempo da glória de Deus. O tempo da profecia são todas aquelas histórias que nós vemos desde a antiga aliança. Histórias que nós vemos encerrar-se no último profeta entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que é João Batista, que aliás ele é citado hoje no Evangelho. E depois disso nós vemos também que deste pensamento inicial nós podemos concluir, na liturgia de hoje, que existe a profecia e também o seu cumprimento. A profecia é aquela apresentada pelo profeta Ageu na primeira leitura de hoje. Repare bem que o profeta Ageu, ele diz assim: acaso para vós é tempo de morardes em casa revestidas de lambris, enquanto esta casa está em ruínas? É bem verdade que Ageu, quando ele fala esta casa, ele está referindo-se ao templo, à construção do templo em Jerusalém. Então é necessário que, em primeiro lugar, a construção de Jerusalém, o templo de Jerusalém, seja concluído, para que logo em seguida as nossas casas, seja ela em uma visão familiar, ou seja ela em uma visão espiritual, depois do templo de Jerusalém, as nossas casas devem ser revestidas de lambris, como diz o profeta Ageu. O que é lambris? Lambris significa uma espécie de revestimento, uma blindagem, uma proteção. Então, dentro desta ótica, Ageu está dizendo que ainda não chegou esse tempo de nossas casas ou as nossas vidas serem revestidas deste material de alvenaria, lambris, que na ótica interpretativa e espiritual, nós podemos dizer, lambris seria a nossa proteção espiritual, a nossa proteção divina. E quando é que isso pode acontecer em nossas vidas? Qual que deve ser a sistemática, a dinâmica para que essa proteção chegue em nossa vida? Ora, em primeiro lugar, se estamos falando de profecias, em primeiro lugar, a profecia tem que ser cumprida. Toda a história veterotestamentária está em vista do seu cumprimento, ou seja, todos os grandes heróis bíblicos da história veterotestamentária aguardam ansiosamente a chegada do Messias. E quando é que o Messias chega? Como que tudo isso acontece? Repare que o Evangelho de hoje nos coloca em evidência essa cena a qual o tetrarca Herodes ouviu falar o que estava acontecendo naquela região através de todos os feitos que Jesus estava fazendo. Jesus estava chamando todas as pessoas a se converterem e ensinando para elas o caminho do reino dos céus. E com isso, obviamente, Jesus ele realizou incontáveis tipos de curas, de milagres, de prodígios que de fato somente Deus poderia realizar. E é isso que chama a atenção de Herodes. Ele fica preocupado porque há pouco tempo atrás ele já tinha mandado degolar João Batista.
E na visão de Herodes, somente João Batista era tido como um grande profeta, seja na visão do próprio povo ou também para Herodes. Herodes, vale a pena lembrar, gostava de ouvir João falar a respeito de toda a história, seja religiosa ou dentro de um contexto social. Agora, note bem que fala-se que o tetrarca Herodes queria ver Jesus, mas nos parece, ou nos é sugerido pensar que Herodes não estava querendo se encontrar com Jesus para realmente escutá-lo e permitir que aconteça uma conversão, uma metanoia em sua vida, uma mudança de pensamento, mudança de paradigma. Não, nos parece e nos faz enxergar que Herodes estava curioso para ver Jesus, E talvez então nós notamos que na vida de Herodes, como ele tinha uma posição, de autoridade temporal, ele era o tetrarca, ele governava uma região. Então nos faz pensar que Herodes estava ali com seu coração orgulhoso e talvez estava somente curioso em saber quem era Jesus, não queria mudar a sua vida. E ora, nós bem sabemos que onde existe um coração orgulhoso, dificilmente Deus habitará. Aliás, ousa dizer, em um coração orgulhoso, prepotente, com soberba, um coração presunçoso, Deus não vai fazer sua morada, como é o caso de Herodes. Deus, ele habita, encontra morada em corações humildes. E aqui, para dar o exemplo clássico, Deus encontrou morada no coração da Virgem Maria, a humilde serva do Senhor, como é descrito no próprio Evangelho de São Lucas. Então reparem bem que mesmo que João Batista fosse esse grande profeta, que uniu o Antigo Testamento com o Novo Testamento, na visão profética, o último dos profetas que consegue ver o Cordeiro, mesmo que ele seja esse grande homem, mesmo assim, ele ainda não é o Messias. Então, repare bem que a liturgia apresenta claramente, a sua profecia e também o seu cumprimento. A profecia está ali vindo dos antigos profetas, sobretudo quando João Batista é citado no Evangelho de hoje. E o seu cumprimento nós vemos acontecer na pessoa do Messias. E é por isso então que nós devemos refletir seriamente. Qual é o tipo de coração que nós carregamos? Um coração como o de Herodes, orgulhoso, presunçoso, com soberba? Estamos apenas curiosos em saber quem é Jesus? Ou realmente queremos nos encontrar com Jesus para permitir que Ele nos converta? Ou queremos imitar o coração humilde de Nossa Senhora para que Deus habite em nossas vidas? Querido povo de Deus, deixemos então a profecia ser cumprida em nossas vidas e em nossos lares, para que possamos então receber de Deus, como diz na linguagem do profeta Ageu, a nossa casa, nossa vida espiritual ser revestida de lambris, seja revestida da proteção, da graça, da glória de Deus. Hoje, em especial, peçamos a Deus essa graça, que Ele venha até nós com suas profecias e revista nossa vida com a sua glória eterna. Deus abençoe você e toda a sua família.